Bonjour mesdames et messieurs, je vous remercie d'être venus et on va commencer tout de suite notre vidéo. Espera. O vídeo não vai ser absolutamente em francês. Nós vamos falar português. E bem-vindos a esse novo vídeo do canal Ó Filhos Ecas. Então, hoje eu vou falar convosco a respeito de como eu aprendi a falar a língua francesa. Comment j'ai appris à parler la langue française. Então, para começarmos, não vamos mais perder tempo e diretamente ao que nos interessa. Primeiramente, quais foram os meus primeiros passos na língua francesa? Ok, os meus primeiros passos na língua francesa foram no ensino médio em Angola. Eu fiz o ensino médio em Angola, assim como todos os meus anos precedentes escolares, e durante esse período, desde a 10ª classe até a 12ª classe, eu tive uma disciplina de língua francesa. E é a partir dali que eu tive o primeiro contato com a língua francesa. Logicamente, 3 anos de francês, é claro que deves ter aprendido a língua francesa ali na escola. Não, claramente não. Eu não sei se isso aconteceu com você, mas eu tive quase 7 anos ou 6, mais ou menos, de língua inglesa, mas eu não aprendi a falar o inglês. Deves imaginar, 3 anos não seria um milagre. Mas para não ser pessimista, aprendi muita coisa, ou ao menos o básico da língua francesa ali durante esses 3 anos. É claro que eu não era o aluno mais inteligente naquela época na língua francesa, ou seja, o mais interessado, o que fez com que eu não tivesse assim um desempenho muito elevado nessa língua. Então, uma pequena ironia da vida é que eu não me interessava pela língua francesa de modo nenhum, era um dos alunos menos bons na língua francesa e adivinhe, era quase sempre o último a sair da sala durante a prova ou o exame. O que mostra de alguma maneira o quão desinteressado eu era pela língua francesa. E nesses 3 anos, as coisas principais que eu devo ter aprendido foram o que concerne ao verbo être, que é ser, o verbo avoir, que é ter, e talvez algumas frases como je suis un homme, je m'appelle Ophélie, coisas do gênero. Depois desses 3 anos, eu tive a necessidade de aprender novamente o francês por conta da necessidade de eu continuar os meus estudos em França. E é ali onde eu tive de me inscrever. Numa instituição dedicada totalmente à língua francesa. E ali eu faço um pouco de publicidade. Essa instituição chama-se Alliance Française. Ela localiza-se em Angola, em Luanda. Então foi ali onde eu aprendi a língua francesa. Bom, as bases fundamentais da língua francesa. Eu comecei, como eu já disse, no ensino médio, e ali eu tive um diploma do A1, que é o A1, o nível mais básico, o nível mais básico da língua francesa. E então na Aliança Francesa fui fazer o nível A2 para em seguida eu fazer o nível B1 e B2 mais tarde. E você vai entender a lógica do porquê eu ter de fazer mais o B1 e o B2 mais tarde. Agora, continuando na lógica da Aliança Francesa, eu fiz ali na Aliança Francesa 2 meses, basicamente 3 meses de língua francesa intensiva, ou parcialmente intensiva, porque eu tinha aulas desde as 7h30, 8 horas, até às 16 horas. Praticamente eu passava todo dia na escola e aprendendo a língua francesa, com exercícios orais, escritos e com exames diários. E eu digo que esse curso era parcialmente intensivo, porque basicamente eu saía da escola e quando voltava para casa eu voltava no meu ambiente português, o que fazia com que eu tinha um mínimo retrocesso em relação ao meu aprendizado. Mas não digo que não foi útil, sim, bem pelo contrário, foi muito útil para mim e me deu fundamentos essenciais para a continuidade do meu curso, que depois eu tive que fazer em França.
Então, vindo para a França, eu tinha que integrar um instituto superior e para isso era necessário, no mínimo, o nível B2 na língua francesa. Ok, então como eu fiz para adquirir esse nível B2? Bem, para adquirir o nível B2, eu tive que integrar mais uma vez um instituto ou uma escola de francês simplesmente dedicada para a língua francesa, e ali realmente eu tive uma imersão total na língua francesa. Pois, de um lado, tinha a escola durante todo o dia e durante o outro período livre, ou seja, o tempo que eu ficava em casa, eu estava incluso numa família francesa, a qual eu até digo obrigado se um dia ela ver esse vídeo. Então, eu passava basicamente todo dia todo dia estudando, aprendendo francês na escola, e quando voltava para casa, era tempo de aplicar o meu francês. E não só aplicar, como também aprender um novo vocabulário, claramente, porque para além de falar das coisas que eu aprendia na escola, eu era basicamente obrigado a aprender o vocabulário nutricional, se assim disse, ou seja, a respeito da comida, ou o vocabulário culinário, aprender o que era uma banana, é mais fácil, banana, mas outras coisas como uva, ou seja, uva ou ainda morango eram coisas mais difíceis de aprender, que não tinham relação alguma entre o português e o francês. Agora, abro um parênteses. Como foi uma das astúcias que eu usava com o francês e que talvez ainda uso hoje, é fazer relações entre palavras que são semelhantes. Sabendo que a língua francesa e a língua portuguesa vêm do mesmo ancestral que a língua latina, assim como a língua espanhola e outras, então eu fazia relações entre palavras que são muito semelhantes e que se pronunciam quase da mesma maneira para eu aplicá-las. Conhecendo um pouquinho das regras francesas, era muito mais fácil. Ok, então, voltando ao que eu estava a dizer. Foram basicamente assim meus 2 meses de curso intensivo de francês, e dessa vez foi numa escola, num instituto chamado Cavillam Alliance Française, que se localiza em França, obviamente, mais precisamente em Vichy, uma cidade do centro-sul da França. E eu recomendo, quem gosta de turismo, é uma bela vila a visitar, uma bela cidade a visitar, como também ao redor existem outras vilas como Lyon, como Toulouse, Clermont-Ferrand, e que são magníficas. Para não dizer que existem ali cidades bem próximas como Marseille ou Toulouse ou Saint-Étienne, que poderão ser muito interessantes. Depois desse período de 2 meses de curso intensivo de língua francesa, eu tive que começar as aulas no instituto em que eu estou a fazer o meu curso de engenharia mecânica atualmente. Eu devo dizer que não foi fácil os primeiros meses de aulas. Depois de ter feito 2 meses de curso intensivo de língua francesa, eu tive que integrar o Instituto de Tecnologia, onde eu estou a fazer o meu curso de Engenharia Mecânica atualmente, mas devo dizer que não foi de maneira alguma fácil os primeiros meses concernente à língua francesa. Pois eu devo dizer que os professores não estavam nem ali, digo essa expressão mesmo, não estavam nem ali para os alunos estrangeiros. Não que eles não os gostavam, mas é que eles consideravam todo mundo com o mesmo nível de língua, sabendo que éramos totalmente diferentes e tínhamos um nível completamente diferente com aquele que os nativos tinham. Mas o que fazer? Tínhamos que estudar. Então, para isso, o que é que eu fiz? Continuei a estudar sozinho as minhas aulas. Ali procurei meios, e dentre os meios que eu encontrei que poderiam me ajudar a aumentar a minha fluidez ou as minhas capacidades na língua francesa, eu achei melhor pegar os jornais
não os jornais escritos, porque eu não sou muito amador de leitura, mas eu gosto mais de vídeos, então eu procurava o jornal, assistia ao jornal diariamente para aprender mais do francês. E o jornal que eu assistia, mesmo estando aqui em França, era France 2, lendo livros como, por exemplo, a Bíblia. Eu peguei, parei totalmente de ler a Bíblia em português e passei a lê-la dessa vez na língua francesa, o que me ajudou muito a aprender novo vocabulário, a pronunciar palavras difíceis, porque devo dizer que na Bíblia existem palavras muito difíceis, não só na língua francesa, como acho em todas as línguas, em português, até quando eu leio o inglês, é muito mais difícil. E eu achei isso uma maneira muito muito eficaz de me trazer um novo vocabulário todo o tempo. Basicamente, esse é um pouquinho da história de como eu aprendi a língua francesa. E se você quiser que eu conte mais uma história de como aprendi uma certa coisa, like o vídeo, inscreva-te no canal e deixe nos comentários. E também não deixe de contar como você aprendeste a língua francesa, se você fala o francês ou o português, até mesmo uma outra língua como o inglês, o espanhol, o alemão, o que quer que seja. Então, sem mais demora, eu fico por aqui e espero vos ver num próximo vídeo.